Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Ventura. Neste episódio vamos falar sobre as primárias do Partido Democrata, em especial sobre o Super Tuesday, que aconteceu no passado dia 3 de março. É necessário então explicar o que é a Super Tuesday. A Super Tuesday é uma terça-feira normalmente no mês de março, em que cerca de um terço dos delegados são eleitos. Pedro, queres começar por explicar um pouco como funciona o sistema eleitoral norte-americano? Bom, portanto, antes de mais, bom dia a todos. Sim, o sistema eleitoral das primárias, especificamente, não. No geral, é bastante complexo e diverge bastante de Estado para Estado, mas na sua globalidade, o que interessa é que a cada Estado é atribuído um número já pré-definido de delegados e esses delegados depois são atribuídos aos variados candidatos proporcionalmente, de acordo com as votações em cada Estado. Não existe uma regra geral para todos os Estados, ou seja, cada Estado tem um método diferente de atribuição dos seus delegados. Há Estados que partem os seus delegados ao meio, há Estados que elegem, por exemplo, um delegado por condado e um número de delegados pelo Estado inteiro. Há Estados que têm threshold mínimo, normalmente 15%. Portanto, as regras variam. Mas o que interessa, pronto, é o que eu já disse anteriormente, eles são atribuídos aos candidatos, independentemente dele, e os candidatos mantêm sempre os seus delegados, independentemente de suspenderem ou não as suas campanhas. Isto é uma nota muito importante para aquilo que nós depois iremos falar a seguir, porque existe uma grande diferença nas regras entre suspender a campanha e acabar com a campanha. E até agora, grande parte de todos os candidatos que elegeram já delegados, todos eles apenas suspenderam a sua campanha. Logo, os delegados irão representá-los na convenção. Convenção essa que irá acontecer em julho, a meio de julho, onde será então nomeado e eleito o candidato democrata. Esse candidato terá que ter uma maioria de cerca de 1991 delegados para ganhar na primeira volta, e aí todos os delegados eleitos já terão que votar nos seus candidatos pelos quais foram nomeados. A partir da segunda ronda isso deixa de acontecer e os superdelegados, delegados independentes que podem votar em qualquer candidato, também poderão votar. A partir daí, a maioria, o candidato que terá de ser nomeado a partir da segunda ronda terá que ser de cerca de 2.300 candidatos. E portanto é isso. Muito sucintamente é esta a explicação daquilo que é, de como funcionam as primárias nos Estados Unidos. Daniel, atualmente existem dois principais candidatos, que é Bernie Sanders e Joe Biden. Com qual dos candidatos é que te identificas mais? Bom, eu identifico-me à esquerda do espectro político português, como vocês sabem, e portanto, obviamente, o candidato do qual eu estou mais próximo é o Bernie Sanders. Agora, há aqui algo que é preciso debatermos, que é as diferenças entre o que é a direita e a esquerda cá e o que é a direita e a esquerda nos Estados Unidos. Porque o outro candidato, digamos, o único candidato realista, além do Bernie Sanders, que é o Joe Biden, é considerado um candidato do centro. O candidato do centro do Partido Democrata é o candidato do establishment, o candidato que, digamos, não quer mudar muitas coisas. Tem o apoio do Barack Obama, que é bastante importante, e neste momento, na altura em que estamos a gravar o programa, tem mais lugares do que Bernie Sanders. Agora, se nós olharmos para as políticas económicas, para o tipo de serviço de saúde que Bernie Sanders está a pedir na sua campanha, o tipo de intervenção do Estado na economia que ele quer, etc, etc, são coisas que em Portugal e digamos até no resto da Europa não são apenas apoiadas pela esquerda, pelos partidos mais à esquerda, também pelos partidos socialistas e mesmo por muitos partidos do centro e do centro-direita. E portanto acho que é muito importante salientar isto. O ponto em que se nota mais o, digamos, radicalismo, entre aspas, de Bernie Sanders é nas políticas sociais, quanto às questões LGBT e tudo mais, em que é bastante liberal e tem inclusive o apoio da Alexandria Osório Cortés, que é muito importante. Sim, mas eu acho que talvez uma forma até muito simples e que tem sido utilizada por muitos democratas para, de certa forma, explicar esta antítese, este conflito entre Joe Biden e Bernie Sanders é a revolução que Bernie Sanders quer contra, de certa forma, a estabilização de Joe Biden. Eu acho que isso é que é muito importante também para os próprios americanos,
perceberem, mas tal como tu estavas a dizer, o que é muito interessante na política norte-americana é que o que é revolucionário para eles, para a Europa e para grande parte do mundo, são coisas perfeitamente... Mundanas. Exatamente, são coisas perfeitamente normais. Mas também temos que falar dos outros candidatos, especialmente de Michael Bloomberg e Elizabeth Warren. Que, Especialmente pelo flop do Bloomberg, não é? sim, quer dizer, era um bocado, quer dizer, expectável, não é? Quer dizer, quando metes milhões e milhões de euros e vais a um debate, era um bocadinho difícil que tivesses grandes capacidades e grandes resultados eleitorais. Sim, sim. E sim, é isso. E sobre Elizabeth Warren, é que penso que foi um bocadinho, de certa forma, até triste, porque os outros candidatos, como Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, apoiaram Joe Biden numa altura crucial, antes da Super Tuesday, e por isso permitiram que ele tivesse os grandes resultados, e Elizabeth Warren ficou até à última, o que também contribuiu para que Bernie Sanders ficasse um bocadinho para trás nesta corrida, pelo menos para já. Sim, e eu acho que esta bipolarização surgiu em parte porque às vezes olha-se para Joe Biden como alguém que não tem carisma, alguém que pronto, já teve bastantes gafes, como nós sabemos, que ficaram populares na internet e tudo mais. Ah, o que se calhar o establishment do Partido Democrata devia tentar, e se calhar tentou mesmo arranjar, era um candidato mais do género de Barack Obama, ou seja, alguém que viesse e que defendesse políticas que iam de acordo àquilo que normalmente o Partido Democrata faz, só que mobilizasse as pessoas, que fosse mais popular, que tivesse slogans, etc, etc. Foi assim que Obama foi eleito, só que essas tentativas, especialmente a do Pete Buttigieg, deve ser a mais próxima disso, não tiveram sucesso e esses candidatos acabaram por revelar a sua verdadeira face ao apoiarem todos o Joe Biden. Depois há a questão da Elizabeth Warren, que desistiu há pouco tempo, tendo ainda alguns delegados em prol de Bernie Sanders, e eu acho que agora é claríssimo que temos aqui duas fações. Uma mais de acordo ao que já é normal, ao que é usual, ao que é a gênese do Partido Democrata, que O está... establishment. Exatamente. Que está, como eu já usei a palavra muitas vezes, por isso é que eu não disse Pronto. outra vez establishment. Mas agora como foste tu fica bem. Que está personificada em Joe Biden, e depois temos uma ala mais, digamos assim, reformista, mais à europeia, e também apoiada pelos mais jovens e etc., personificada em Bernie Sanders, que não deixa de ser curioso que o candidato mais velho, mesmo contando com Donald Trump, mesmo contando com os que já desistiram, é o que tem mais apoio entre os jovens. Eu penso que na Califórnia 80 e tal por cento dizia-se que iam votar em Bernie Sanders. Sim, e o que eu acho que também os Estados Unidos é um país muito interessante em termos eleitorais, porque há muitas coisas que são importantes para além daquilo que é normal. Nós, quando pensamos, normalmente na Europa, pensamos em carisma, pensamos em ideologias portanto, em ideias. São normalmente estas as três coisas, ideologias e ideias, mais ou menos a mesma coisa, que interessam num candidato, e pronto, e que não hajam escândalos particulares, etc. Mas nos Estados Unidos, certas características, como por exemplo a religião do candidato, os escândalos são particularmente importantes, são muitas vezes muito, muito mais importantes do que a própria ideologia, as próprias ideias dos mesmos. E os apoios das celebridades também. Exatamente, também é bastante importante. E nós vemos, por exemplo, em sondagens feitas pelo Partido Democrata e pelos mídia mais liberal dos Estados Unidos, percebemos que a grande vontade dos democratas americanos é vencer Donald Trump a todo custo. Não interessa quais são as ideias do candidato, não interessa que caminho é que ele vai levar, o que interessa é que o candidato seja capaz de bater Donald Trump. Eu acho que isso é sempre um bocadinho E aliás, perigoso. os maiores ataques, digamos, dos candidatos uns aos outros é: o senhor não vai conseguir ganhar ao Donald Trump porque X e Y. Por exemplo, Exatamente. no caso do Joe Biden, porque o senhor está muito à esquerda e é muito radical. E depois ele, não, porque o senhor é mais do mesmo e portanto vai perder, tal como aconteceu com Hillary Clinton. Mas não acham que, Exatamente. de facto, esta ideia de só nos interessa é vencer a Donald Trump não está a envenenar, de certa forma, o Partido Democrata, porque eles só querem tirar de lá Donald Trump praticamente à força toda, e não acham que isto está assim um bocado a envenenar?
Sim, quer dizer, eu acho que é um bocadinho preocupante porque desvirtua um pouco o objetivo da política. A política não deve ser de ter lá esta ou aquela pessoa, mas sim representar certos e determinados ideais e levar o país, a cidade, seja o que for, para determinado caminho. E sempre que nos concentramos em questões tão mesquinhas, quando tirar de lá o presidente anterior, é sempre um bocadinho preocupante. Mas é os Estados Unidos, portanto, nada de novo. Mas num sistema presidencialista, como é o caso do norte-americano e como é também o do brasileiro, é normal que não só haja uma campanha muito pessoalizada, como que haja também, assim, para o partido que está na oposição, tentar tirar o presidente que está no poder, não achas? Sim, eu acho que sim. Agora, aqui estamos a assistir a uma coisa completamente diferente do que vimos com muitos outros presidentes, sejam democratas, sejam republicanos. Quer dizer, nós não vimos isto com George W. Bush ou com Barack Obama. Portanto, só para falar sobre os dois mais recentes. Sim, Não mas eu acho havia que esse isso... desejo Sim, de a sim. única coisa que interessa é tirarmos esta pessoa de lá. Sim, mas também existe uma grande controvérsia à volta de Donald Trump que existiu sempre desde o início do seu mandato. Até Que... antes. Sim, exato, e até antes que, portanto, pode reforçar ainda mais esta ideia, não é? Não, eu compreendo porque é que os democratas estão a tentar tirar de lá, até pela popularidade do mesmo, e porque é completamente contra os ideais que estes representam. Agora, eu acho que bate sempre na mesma tecla. Quando nós fazemos uma campanha, quando o nosso objetivo único é retirar uma determinada pessoa, que não é propriamente o partido, é Donald Trump do poder, eu acho que é isso. Por isso simplesmente desvirtua aquilo que deve ser a política e afasta-nos dos seus verdadeiros objetivos. Mas mesmo assim, na campanha do Bernie Sanders, tens assistido ao usar de muitas bandeiras e de muitos argumentos que servem para mais do que derrotar Donald Trump. Não, sem dúvida, e por isso é que Bernie Sanders é de certa forma diferente, porque é muito mais a questão da revolução e de mudar o sistema do que propriamente só ganhar a Bernie Sanders e a Bernie Sanders, a Donald Trump. Mas por isso é que eu também queria só falar sobre uma pequena questão que é, eu acho que os mídias americanos estão a confundir muito dois conceitos diferentes, que é a capacidade de um determinado candidato de ganhar ou não as eleições contra Donald Trump e a capacidade de um candidato de facto poder governar. E eu acho que se nós pensarmos nisso, claramente são conceitos completamente diferentes. Um candidato pode ter muito mais facilidade em ganhar, em fazer campanha e depois de facto derrotar Donald Trump, mas isso não quer dizer que governe. E por isso é que talvez muita gente, eu acho que ninguém poderá dizer seriamente que é mais provável que Joe Biden ganhe do que Bernie Sanders a Donald Trump. Agora, se nós pensarmos quem é que terá um trabalho mais fácil a concretizar as suas medidas, claramente Joe Biden. Sim. Então, pegando precisamente nisso, qual é que tu achas, Pedro, que será o candidato mais provável de vencer estas primárias democratas que vão acontecer em junho, como tu dizias? Sim, quer dizer, é uma pergunta um pouco difícil e quer dizer, se tivesse que apostar não é dinheiro, não é? Pronto. Não, isso é sempre complicado, Mas podemos, se quiseres. não, mas vamos apostar dinheiro então. Vamos apostar. Vamos apostar. Fica Lá então fora. apostado €1 na previsão de Pedro Fortuna Pá, e isto é Daniel legal, Ferreira isto é apostam legal. contra. Eu vou já dizer que isto é legal. Não, mas se tivesse que apostar, pronto, lá tinha que apostar em Bernie Sanders, não é? Porque mais vale apostar e perder por quem queríamos que perder. É como ao Sporting, eu também quando aposto no placar aposto sempre no Pois. Sporting, que assim se perder. Saber o dinheiro que perdeste, Exatamente, não é? Queres saber do portanto, pronto, teria que apostar sempre. Não, mas eu acho que falando a sério, a questão de Bernie Sanders é preciso, para ele ganhar, é relativamente simples. Ele precisa de conseguir ganhar muito bem na Califórnia. Ainda estou a sair os resultados há dias que estão a ver se saem os resultados. Isto pode demorar quase uma semana ou duas, mas é muito importante que ele ganhe expressivamente na Califórnia. A Flórida era muito importante que Bernie Sanders tivesse um bom resultado na Flórida, mas não vai ter, porque é uma população muito envelhecida de reformados, pessoas conservadoras que nunca irão votar, quer dizer, não é nunca irão votar, mas não irão votar em massa, e é isto que interessa aqui em Bernie Sanders. O que é realmente importante é o Midwest, e é para isto que Bernie Sanders tem feito grande campanha, são os jovens e os trabalhadores. Mudar esta ideia também está a trazer muito à questão o proletariado e a necessidade de facto as pessoas, os trabalhadores votarem e lutarem pelos seus direitos, e isso é muito importante porque tem sido posto muito de lado na política norte-americana. E portanto ganhar no Midwest, Ohio, Illinois, Indiana, Michigan, Pensilvânia são estados com muita população e por isso muitos delegados e nas presidenciais muitos eleitores no colégio eleitoral, e ganhar aí é crucial se ele quer ter alguma hipótese de vencer.
Daniel, e tu, quem achas que vai ganhar estas primárias entre Joe Biden e Bernie Sanders? É assim, eu não tenho bem estudado e não conheço assim fielmente como é o comportamento do eleitorado americano. E pelo que eu vejo nos jornais e nas redes sociais, os próprios mídia americanos têm dificuldades em percebê-lo. Agora, acho que há aqui uma dupla visão, que é o que Bernie Sanders quer fazer é apelar ao que ele chama as working class families e os jovens e etc e tudo mais. E a questão é que ele fala em estados, por exemplo, que votaram em Donald Trump, não só porque ele tem uma política, digamos, mais protecionista ou isolacionista, mas também porque estavam fartos do establishment, estavam fartos do mainstream, estavam fartos de não ter nada de novo, de ter sempre a mesma coisa. Então, eles dizem, nós oferecemos-vos, por exemplo, o racismo. E eles, ao terem coisas novas que sabem que vão contra o normal, votam nisso. E o que Bernie Sanders quer é apelar a pessoas que votaram inicialmente em Donald Trump porque Hillary Clinton era claramente a cara do sistema e acha que essas pessoas poderão votar desta vez por ele e fazer a diferença. E é uma mentalidade um bocado de que quem votou nos democratas nas últimas eleições eram as pessoas do vote blue no matter who, ou seja, voto azul não importa quem, que votariam em qualquer candidato. E depois há ainda Joe Biden que diz assim, eu não tenho ideias muito diferentes, não tenho ideias muito radicais, o senhor Bernie Sanders vai afastar as pessoas mais ao centro e, portanto, se eu estiver lá, as pessoas mais ao centro vão votar em mim, as pessoas que votaram ou que votariam em Bernie Sanders também vão votar em mim, ou seja, serei eu a ganhar. Portanto, o que importa perceber é se há mais gente próxima ao centro que votará em Joe Biden e que não votaria em Bernie Sanders, ou se há pessoas que votaram em Donald Trump só porque ele é alguém fora do sistema e que se aparecesse uma pessoa fora do sistema dos democratas, como é o caso de Bernie Sanders, votariam por ele. Sondagens há muitas, há sondagens, acho que quase todas dizem que os democratas têm mais votos que o Donald Trump. Mas isso também já havia com Hillary Clinton e foi o que foi. Portanto, não, isso sondagens... Mas se vires tecnicamente em termos de números de votos, quem ganhou foi Hillary Clinton. Sim, mas o problema é aquela também, confusão daquele sistema eleitoral. Sim, mas quer dizer, eles quando fazem sondagens também fazem sondagens tendo em conta o sistema eleitoral que têm. Pois eu não sei, as sondagens são assim. É que eles São, apresentam como aquilo é em óbvio. porcentagem. Sim, eles apresentam aquilo em porcentagem, mas eles depois fazem as contas de estado a estado. Porque isso é muito relevante, porque tu perderes por exemplo, 1000 votos, significa que perdeste todos os eleitores daquele estado. Mas o que nós estávamos a falar, o que tu estavas a falar, e nós também já falamos sobre isto, foi a questão de Joe Biden e a sua incapacidade de debater. Pronto, não sei se alguém tem o nosso interesse, mas se alguém vir os debates do Partido Democrata e mesmo debates anteriores, 2008, por exemplo, percebemos que aquele homem é mesmo completamente incapaz O senhor de apresenta debater. alguns sinais de demência, não é? Ok, mas Quer dizer, isso não impediu Donald Trump de nada. Mas curiosamente, nós já nos rimos bastante sobre esta questão da demência, mas descobri ontem que ele de facto está demente. Está de facto ótimo. demente. Mas isso devia haver assim um sistema que. Não, e o que eu mais dizia adoro que é. se ele está demente, espera aí, metem um travão, faz favor. Pá, supostamente isso são os eleitores. Exatamente. que fazem. Mas depois é o que é, e depois Donald Trump. Mas agora é azul, já não é vermelho. Há grande diferença, faz favor. Mas a parte melhor é que anda-se a questionar o estado de saúde de Bernie Sanders e se ele vai conseguir aguentar um mandato. Não é só porque teve um infarto, um AVC, não sei, mas o homem está ótimo. Pronto, o homem é imortal. Isto é ótimo, é uma das duas. Ou ele se falece antes do mandato, ou ele fica xexé durante o mandato. Exato. É Agora, um dos dois. Exato, e depois temos uma pessoa que está efetivamente demente, mas isso já está tudo Eu acho bem. que vai ser muito interessante um debate entre o senhor que teve um infarto no outubro passado Exato. e o senhor que está demente. Eu acho que era um debate Pois. interessantíssimo. É o que falta, meus caros, é o que falta. Eu acho que isso é interessantíssimo. Não, mas acabando só essa questão. E portanto, mais uma vez, esses sinais de demência, agora pronto, o senhor está mesmo demente, portanto, já não é uma piada, é mesmo verdade. Eu não sei como é que os democratas acham que de alguma forma uma pessoa demente e completamente incapaz, mesmo quando não estava demente, de debater, vai ganhar literalmente daquele que é o rei dos debates, Donald Trump. Portanto, eu sinceramente não sei. Será que o Joe Biden é o Andropov do Oh, Partido Democrata? Daniel, qual é que achas que dos candidatos atuais é o mais provável de conseguir vencer Donald Trump? Porque Donald Trump será incontestavelmente
o representante dos republicanos nas próximas eleições? É assim, para mim, e eu já tinha tocado neste assunto há bocado, quando disse que não conhecia bem o eleitorado americano e, portanto, depende se são os eleitores mais ao centro que votam em Bernie Sanders de qualquer maneira e as pessoas que votaram em Donald Trump vão votar em Bernie Sanders, aí será ele, ou será que as pessoas que estão a apoiar o Bernie Sanders vão votar nos democratas de qualquer maneira e as pessoas do centro também vão votar todas nele e assim Joe Biden é o mais presidenciável. Agora, eu gostava de tocar aqui num tema que é a idade dos candidatos. Se nós repararmos, até há pouco tempo tivemos candidatos realistas, digamos assim, Elizabeth Warren, septuagenária, Bloomberg, também septuagenário, Joe Biden e Bernie Sanders, também septuagenários, e do outro lado temos Donald Trump, que também acho que vai ter 74 anos na altura das eleições. Eu acho que isto só mostra o quanto o sistema norte-americano precisa de ser reformulado. Porque nós temos um sistema, nós não, os americanos, que faz com que aquilo seja sempre um pequeno grupo de pessoas que têm de ser pelo menos ricas ou milionárias e etc. E que debatem sempre muito dentro do seu círculo e que depois têm apenas 2 partidos pelos quais se podem candidatar. E cada vez há menos alternativas, cada vez há menos renovação. Também se podem candidatar independentemente. Sim, mas acaba por ser muito complicado. Sim, quer dizer, em 200 ou 300 anos de história nunca aconteceu. Quer dizer, se tirando George Washington, por acaso era independente. Mas é uma possibilidade, ir por Sim, como quer independente. dizer, sim, é uma possibilidade, mas literalmente nenhum independente de alguma vez em 200 e tal anos de história ganhou sequer um Estado nas eleições presidenciais, quanto mais estar próximo de ganhar as eleições. Portanto, não, é literalmente impossível. Sim, sim. E mesmo no Senado, peço desculpa, mesmo no Senado e na Câmara dos Representantes, contou-se pelos dedos de uma mão o número de senadores e de membros do Congresso que são independentes. Bernie Sanders, por acaso, é um deles. Mas pronto, era muito nisso que eu queria pegar. Isto dos candidatos não oferecerem alternativas e depois é por isto que há no sistema eleitoral norte-americano algumas deficiências, entre aspas, eleitorais, como dar 2 mandatos a Barack Obama, o primeiro presidente afrodescendente, depois Donald Trump ganhar as eleições e agora fala-se numa figura como Bernie Sanders, que é totalmente o oposto, também ganhar as eleições. Eu acho que isso é muito interessante. Sim, eu acho que se calhar estamos a ver é que mais do que outra coisa qualquer, os americanos estão mesmo numa questão do anti-establishment, porque mesmo Barack Obama, se nós, como é óbvio, não é um Donald Trump, não é um Bernie Sanders em termos de ideias, mas a questão de teres o primeiro presidente afrodescendente também foi dele, especialmente exatamente, também é muito essa questão do anti-establishment e de tentarmos e tentar ir por outro caminho. Mas eu só queria também tocar noutro tema muito que já falei um bocadinho antes, mas acabei por não acabar, que é a forma como o eleitorado americano pensa. Tu disseste muito bem, ninguém sabe muito bem. E varia muito de Estado para Estado. Nem os próprios americanos sabem, é muito difícil de prever. Mas uma coisa que é muito, muito, muito importante, como eu já disse, mais do que as ideias, por exemplo, a religião dos candidatos. E é muito interessante como, por exemplo, Pete Buttigieg acabou por perder muito quando chegou, por exemplo, ao South Carolina, estados mais conservadores do sul dos Estados Unidos, por uma razão muito simples. É homossexual. E só isto, e mesmo dentro do Partido Democrata, que é o partido mais liberal e portanto que estaria mais à vontade com esse tipo de questões, há muitos vídeos na internet, é muito fácil de descobrir, de pessoas, inclusivamente, isto é muito engraçado, de certa forma, porque era uma senhora que tinha acabado de votar nele e depois descobre que o senhor era gay. E diz que não. E eu estou a tipo, mas eu posso mudar o meu voto? Mas eu não posso votar num gay. E então de repente começa ali toda uma discussão teológica entre a senhora responsável pela votação e a senhora que tinha acabado de votar, se a Bíblia deixava ou não que as pessoas fossem homossexuais. Para nós percebermos a importância que a religião tem dentro daquele país e na política especificamente. E o ser mulher não? É que se calhar isso podia explicar Pois bocado não. da Hillary Clinton não. Pois não, eu acho que se calhar são outras coisas. Pois Se também. calhar Há tantas. isso É um já bocado não irónico. É um já é bocado irónico. misoginia. É um bocado irónico porque, e tal, queremos alguém que seja contra o establishment, mas gays não, mulheres talvez. Pronto, Por é isso é que o assim. senhor contra o establishment que tem mais oportunidades de vencer é o candidato mais velho que por acaso é um homem branco. Exatamente. Que coincidência. E que por acaso são 3 homens velhos brancos, Sim. independentemente de tudo. Um deles ainda tem o cabelo loiro.
Exatamente. Mas é pintado, Pois, portanto não sei quase se conta. certeza. Não sei se conta. Daniel, achas que os Estados Unidos estão à procura de uma mudança após estes 4 anos de liderança por parte do presidente Donald Trump? Eu acho que eles começaram a procurar a mudança no fim dos 2 mandatos de Obama, que parecia ser um candidato anti-establishment, que teve 8 anos no poder e honestamente não mudou grande coisa. Fez lá o Obamacare com os seguros de saúde e tal, mas não mudou muito. E essa ânsia por mudar alguma coisa continua. E continua porquê? Porque a economia americana está praticamente congelada. Tem um PIB que, se nós formos analisar bem, eu costumo dizer que é mais falso que as notas de 30 euros. Tem um crescimento de emprego. Vocês estão-se a rir, mas é verdade. Não, mas foi bom. Não, Continua. Foi uma boa piada. Tem um emprego que está a crescer. Isto não é só do tempo do Donald Trump, já estava no tempo de Barack Obama, que continua a ser um emprego de baixos salários, um emprego muito estagnado e vivem numa bolha gigante. E por outro lado, politicamente, parece que o muro de Berlim ainda não caiu nos Estados Unidos e qualquer coisa à esquerda do keynesianismo económico é impensável. E eu acho que toda esta bolha e toda esta estagnação económica, social e política faz com que eles procurem novas alternativas. Procuraram em Obama, procuraram em Trump e talvez procurem agora em Bernie Sanders. Sim, é verdade, e quer dizer, eu agora também tenho que defender ligeiramente Barack Obama, não é de mim defender Barack Obama, mas Pois quer é. dizer, ele também não fez muita coisa, diga-se de passagem, porque. E era disto que nós também tínhamos que ver, que eu também queria falar sobre a questão da governabilidade e porque é que Bernie Sanders, será muito difícil Bernie Sanders fazer cumprir o seu programa e é muito mais fácil para Joe Biden fazer cumprir o seu programa. Barack Obama teve quase 8 anos, foram na verdade 6, em que a Câmara dos Representantes tinha uma maioria republicana. E portanto pouco foi possível fazer. E mesmo a questão do Medicaid e do Obamacare foi feita através de um diploma presidencial, pronto, não interessa. Semelhante aos nossos decretos-leis. E se tu queres direito é que percebes melhor. Sim, o Exato. direito americano percebe imenso. É a minha especialidade. Não, mas... sim, portanto ele não pode fazer grande coisa. E o Senado teve mesmo 8 anos, ainda agora é republicano. E portanto eu, de certa forma, considero que... E olha que mesmo entre os democratas, que eles agora têm maioria, não sei até que ponto é que eles iriam aprovar na tudo Câmara que- dos Representantes. Sim, na Câmara No dos Senado Representantes. tem Pois, maioria exato, o republicana. problema é esse. E eu acho que isso é uma preocupação legítima relativamente a Bernie Sanders. Parece muito difícil que ele conseguisse, de facto, aprovar o seu programa e ir avante com as suas medidas, quando grande parte do país é contra elas. E mesmo que ele conseguisse vencer as presidenciais, Do país não diria. eu diria. eu E se ele diria. ganhar ainda diria. Pá, não sei, se calhar aí questiono as Eu minhas acho que isto, posições. agora temos que esperar mais pelo final do ano. Agora, para- isso aí já questiona as minhas. Pronto. Mas quem sabe, agora, em termos. Porque também, quer dizer, é preciso perceber que aquilo que se passa na política mundial, mas especialmente na política dos Estados Unidos, muito daquilo que se passa ali dentro é resultado da atividade dos lobbies e das pressões feitas por muitos sítios. Portanto, também não representa propriamente aquilo que é a vontade popular no seu pleno. E tendo em conta aquilo que é a opinião e a vontade dos lobbies e maiorias republicanas, pelo menos no Senado, e que também sem uma maioria no Senado é impossível Bernie Sanders fazer passar seja o que for. Parece muito difícil que ele consiga fazer seja o que for em 4 anos, caso hipoteticamente Mas olha que fosse... mesmo o Trump houve coisas complicadas que ele conseguiu. Mas também só foi possível precisamente porque tinha a maioria republicana no Sim, Senado. mas mesmo isso foi... Agora, a questão de Donald Trump é que, quer dizer, o homem tem uma popularidade inegável e nós vemos... Não diria. Eu diria, e pior do que ter uma popularidade inegável, ele tem uma coisa que eu acho que nunca vi lá de rigorosamente nenhum no mundo, que é uma imunidade política a tudo. Ele é supostamente um religioso fantástico, teve casos com atrizes pornográficas, uma coisa que é completamente, quer dizer, desprezível, por seja quem for, muito mais por uma pessoa religiosa. Mas se nós vimos os evangélicos republicanos, se nós vimos os religiosos, os Estão cristãos, todos por ele, é fantástico. estão todos, apoiam-nos todos. Questões, por exemplo, de fuga ao fisco, apoia, passa completamente ao lado. Todas as questões do impeachment. Hillary Clinton perdeu e foi completamente humilhada só por causa da questão dos e-mails, que nem é uma questão assim tão grave, e completamente perdeu todo o valor na opinião pública.
E Donald Trump faz coisas muito piores em 2 ou 3 meses e continua a subir em termos de Mas popularidade. também Portanto, o Donald Trump não entrou como uma pessoa séria na campanha. E Hillary Clinton entra. E portanto, se calhar sim, isso pesa mais na candidata séria, entre aspas. sim, não digo que não. Agora que aquele homem, agora como presidente e enquanto presidente tens que ser sério, o homem continua a conseguir literalmente fazer tudo e nada lhe é imputado. Tudo é legal, tudo é aceitável quando se trata de Donald Trump. Eu acho que isso é muito, muito, muito difícil de derrotar. E assim, com esta ideia da incerteza da derrota de Donald Trump, concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.